terceiro ano, tudo bem? Como foram de avaliações em crianças? Espero que tenham se saído bem. Então agora, mais uma semana se iniciando, tá? Então hoje, segunda-feira, 25 de maio, vamos dar continuidade aos nossos estudos, começando mais um módulo, né? E iniciando nossos estudos de matemática, tá? Então tem muitos assuntos legais, muitos conteúdos que vocês, vão adorar estudar, tá bom? Então vamos lá começar. Beijo para todo mundo, para os meninos, para as meninas do terceiro ano. E hoje, para começar a nossa aula, tá? Olha o que a tia trouxe aqui. Olha só. Isso é familiar para vocês? Vocês lembram o que é isso? Pois hoje nós vamos, estudar, relembrar, tá? Porque eu sei que vocês já sabem, tá? Então, vocês só vão aperfeiçoar os estudos, os conhecimentos de vocês, tá bom? E no nosso livro de matemática, o nosso primeiro assunto são as figuras geométricas, tá? As figuras geométricas. E na matemática, nós temos uma área da matemática chamada geometria espacial. Alguém já ouviu falar em geometria espacial? Pois na matemática, a geometria espacial, ela se encarrega, é uma área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço, tá? Ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões, né? A geometria espacial, ela estuda os objetos que possuem mais de uma dimensão e ocupam um lugar no espaço. Por sua vez, esses objetos são conhecidos como os sólidos geométricos ou figuras espaciais, né? Ou figuras geométricas espaciais, tá bom? Essas figuras, né, esses sólidos, né, se você for observar ao seu redor, na sua casa, você tem vários objetos que relembram esses sólidos, tá bom? Quem é que não tem em casa, por exemplo, um dado? Um dado vai lembrar o quê, Esse sólido, tá? Eu trouxe alguns objetos para vocês observarem também na casa de vocês, se vocês têm ou tem outros que sejam semelhantes, parecidos, que lembram a forma desses sólidos aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês. Olha só aqui, essa caixinha de pasta de dente, de creme dental, ela lembra o que? Esse sólido, não é? Tenho aqui, esse funil. Ele lembra qual sólido? Esse aqui, não é? Temos também aqui, uma bola. Que ela lembra qual sólido? Esse aqui, tá? Tenho aqui esse copo, que ele lembra qual sólido? Esse, tá? Então, se você for parar para observar na sua casa, tá? Você tem vários objetos que lembram esse formato, que são parecidos com esses sólidos. E nós chamamos de sólidos geométricos, né? Na matemática. E chamamos, ou podemos chamar também de figuras geométricas espaciais. E essa área da matemática, chamada de geometria espacial, ela vai estudar justamente esses sólidos, essas figuras geométricas espaciais, tá bom? Ela vai estudar por quê? Porque é uma área que estuda esses objetos que ocupam um lugar no espaço, tá certo? Então, agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles, tá certo? Bem, os sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais. Eles possuem
largura, eles possuem comprimento e altura, tá? Então, eles possuem largura, possuem comprimento e altura. Por exemplo, esse aqui, ó, a largura, a altura, né? Aqui, ó, a altura com relação aqui ao Sol, ó, a altura, a largura, né? E o comprimento, tá? E o comprimento, tá? Então, eles são tridimensionais, tá? E eles podem ser classificados em poliedros, que nós vamos estudar mais na frente mais um pouquinho sobre isso, e os não poliedros, tá certo? Que são os sólidos que têm corpos redondos, ou então alguma parte que seja redonda, não é? Ó, por exemplo, aqui esse, né? Aqui esse, ó, tem uma partezinha redonda, tá? Esse outro também tem uma parte aqui redonda, certo? E os elementos principais de um sólido quais são? Faces, arestas e vértices, tá? Faces, arestas e vértices. Os nomes dos sólidos geométricos, eles são dados geralmente a partir de sua característica determinante, seja em relação ao número de faces que o compõem, seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. Vamos ver agora os nomes desses sólidos aqui. Esse aqui é um cone. O nome desse aqui é cone, tá? Cone, ó. Cone. Lembra o chapéuzinho de aniversário? Esse é cone. Aqueles que usaram bastante no trânsito. Cone. Olha o formato do cone. Observe o formato do cone. Esse aqui é um paralelepípedo. Paralelepípedo. Esse daqui é o cubo. Cubo. Esse é o cilindro. Cilindro. Lembra um copo? Aqui é a esfera, certo? E aqui é a pirâmide, tá? Então, aqui são alguns sólidos geométricos. Olha só, como eu falei para vocês, os sólidos, eles se dividem em corpos redondos, tá? Que nós chamamos de não poliedros, e os poliedros. Os corpos redondos são aqueles que possuem uma parte redonda. Por exemplo, aqui, vamos classificar. Aqui a esfera, né? O cilindro, que ele tem, né, uma parte aqui, o cilindro, e o cone, tá certo? Já esses daqui eu vou chamar de poliedros. Por quê? Porque eles não têm nenhuma parte arredondada, tá bom? Então, aqui fica os poliedros e aqui os não poliedros, chamados também de corpos redondos, tá certo? E os poliedros, eles são formados por 3 elementos básicos, esses daqui, tá? Que são as faces, as arestas e as vértices. Então, vocês vão encontrar esses 3 elementos nesses daqui, tá? Nesses daqui não. Por quê? Porque você não vai encontrar todos eles, tá certo? Você não vai encontrar agora nesses aqui, não. Você vai encontrar esses 3 elementos, as faces, as arestas e as vértices, tá bom? Então, lembrando, corpos, né, redondos, tem alguma parte arredondada, e esses daqui são chamados de poliedros, porque só são formados por segmentos de reta, tá bom? Bem, e o que seriam as faces? As faces são os lados dos sólidos, ó.
As faces são os lados, tá bom? São os lados. E o que seriam as arestas? As arestas são as retas que unem os lados do sólido, ó. São essas retas aqui, ó. Eu costumo chamar de contorno, tá? Então, isso aqui são chamados de arestas. E as vértices seriam o quê? Esses cantinhos. Olha só. Esses cantinhos aqui, que eu chamo de vértices, tá? Por quê? Porque ele é o encontro, é o ponto de união das arestas. Olha só aqui, ó. Uma aresta se encontrando aqui, ó, com a outra aresta. É o pontinho, é o encontro, eu chamo de cantinhos, tá bom? Então, isso seriam as vértices, tá certo? Que nós podemos encontrar nos poliedros. Agora, vamos pegar um desses sólidos para contarmos quantos lados tem, quantas arestas e quantas vértices. Vamos pegar aqui o cubo, tá? O cubo, que lembra o quê? O formato de um dado, tá? Então, o cubo, todos os lados dele vai ter a mesma medida, tá? Os lados, eles têm o quê? Lembram que um quadrado. Olha só, tá? Então, ele tem quantas faces? 6 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces, tá? Vocês podem em casa pegar um dadinho e contar. 6 faces. E quantas arestas, ó? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. E quantas vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, tá bom? Então, deu para vocês entenderem como eu faço a contagem, tá? De vértices, de lados e de arestas. Mais na frente, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas vamos ver aqui a pirâmide. A pirâmide, essa aqui é uma pirâmide, aqui é a base dela. A base dela é o que, ó? Quadrada dessa pirâmide. Mas você pode encontrar pirâmide de base triangular, de base retangular, né? Então, você pode encontrar com outros formatos a base. Essa aqui, ó, é quadrada, pirâmide de base quadrada, tá? Ela tem só uma vértice, que é essa daqui, ó, onde une todas as arestas aqui, ó, todas as faces, ó, todas essas faces aqui, ó, tá? Uma vértice que une, tá? Agora, aqui eu tenho também mais vértices, ó, mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, cinco, mais 5 vértices, né? Então, ela tem 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui une várias arestas, né? E quantas arestas ela vai ter? Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Então, é dessa forma que nós encontramos as faces, as arestas, as vértices nos sólidos geométricos chamados de poliedros, tá bom? Ó, lá no livro de vocês, na página 2, vocês vão encontrar o início do capítulo 4, figuras geométricas, tá? E aqui na página 3, vocês vão encontrar figuras geométricas espaciais, tá bom? Olha só, em casa, dê uma olhada, tá bom? E vocês vão fazer a atividade da página 4, da página 5, tá? Da página 5 e da página 6. Olha só aqui da página 6, tá bom? Que na próxima aula nós iremos corrigir, tá certo? Então, deu para lembrar um pouquinho desse conteúdo que vocês com certeza já sabiam, já tinham estudado,
Muito bem. Então, ó, beijo pra vocês e vamos lá, ó, continuar os estudos pra poder se sair bem nas atividades e não esqueçam de, ó, registrar e mandar pra tia. Pode mandar pro meu WhatsApp ou pode colocar lá na plataforma, tá bom? Beijo, mas não esqueçam de colocar o nome de vocês. Tchau!